Olá, turminha! Estamos começando mais uma aula. Hoje daremos continuidade à aula 17, parte B, e será matemática. Então, pegue os seus materiais e vamos começar. Na aula de matemática de hoje, nós vamos estudar grandezas e medidas, mas hoje apenas as medidas de comprimento. Aí no seu material, como sempre, tem o endereço eletrônico de um site, que é o Brasil Escola, que você pode acessar e encontrar muitas informações sobre esse conteúdo que vamos estudar hoje. Vamos relembrar alguns conceitos já estudados em anos anteriores. Então, olha o que está dizendo aí no seu material. Você já estudou esses conceitos das medidas de comprimento em anos anteriores, mas nós vamos relembrar e estudar um pouco mais. Vou fazer a leitura aqui, você me acompanha aí no seu material, vou fazendo algumas explicações e, claro, depois, com mais tempo, seus professores vão fazer mais explicações e tirar as suas dúvidas durante a aula. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer aí. As unidades de medida de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medida de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Unidades, que é o SNI, é o metro, que eu tenho certeza que você se lembra, e o símbolo é M. E os seus múltiplos, quando diz múltiplos, quer dizer maior que o metro, que são quilômetro, hectômetro e decâmetro. E também os submúltiplos. Submúltiplos quer dizer menores que o metro, que são decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medida de comprimento apresentadas, existem outros como as que utilizam o corpo como parâmetro, o palmo, o pé e a polegada. Ainda há aquelas que não são do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, como exemplo, a légua, a jarda, a milha e o ano-luz. Mas o que nós mais utilizamos, as mais utilizadas aqui para nós são o metro com os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, é sobre isso que nós vamos falar bastante nessa aula de hoje. Quais são as unidades de medida de comprimento? Então, como acabamos de ver, nós temos aí o metro com os seus múltiplos e os seus submúltiplos, mas também nós temos outras formas de medir. Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referenciais, como cordas ou o próprio corpo humano. Adotado como medida fundamental para a distância no Sistema Internacional de Unidades, a comunidade científica utiliza o metro como referência para medir-se comprimentos, como eu acabei de ler no slide anterior para vocês. Então, nós temos aí o metro, os seus múltiplos, que são os maiores que o metro, e os seus submúltiplos, que são menores que o metro. Mas, além dessa unidade padronizada, porque o metro, com os seus múltiplos e os seus submúltiplos, nós chamamos de unidades padronizadas de medida. Por quê? Quando eu digo unidade de medida padronizada, tudo que é padronizado é porque é igual. Mas nós também acabamos de ler que podemos utilizar partes do nosso corpo como instrumento de medida, porém, são instrumentos de medidas não padronizadas. Vamos ver o quadro que eu trouxe para vocês aqui embaixo. Esse quadro não tem no seu material, então acompanhe aqui pela minha tela. O que usamos para medir as coisas? Então, aqui eu trouxe a fita métrica, que ela é utilizada como metro, como centímetro e também como milímetro. Ela é um instrumento de medida padronizado. Mas também nós podemos medir com as mãos, que é o que chamamos de palmos. Como vamos abrindo a mão e medindo, nós chamamos de medida não padronizada, que é o palmo. Por que é não padronizada? Porque a minha mão é de um tamanho, a sua mão é de outro tamanho. Então, não tem o mesmo padrão. Nem todas as mãos têm o mesmo tamanho. Temos também o metro articulado. O metro articulado é aquele dobrável, que também é um instrumento, né, utilizado como medida padronizada. Os pés, nós também podemos medir com os pés, porém, os pés, nós podemos usá-lo como instrumento de medida não padronizado, pelo mesmo motivo do palmo das mãos. Por quê? O meu pé tem um tamanho, o seu pé tem outro tamanho, então não é padronizado, ou seja, não tem todos os pés o mesmo tamanho. Também temos a trena, que é muito utilizado, né, por construtores, pedreiros e engenheiros.
E a nossa régua, olha, a nossa régua aqui comum de 30 centímetros, que é aquela que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, nas nossas aulas. Então, aqui foi só para vocês terem uma noção dos instrumentos que nós podemos utilizar para medir comprimentos entre um ponto e outro. Para medirmos distâncias maiores, como eu disse, existem o que chamamos de múltiplos do metro, que são decâmetro, 1 decâmetro corresponde a 10 metros. Também temos o hectômetro, 1 hectômetro corresponde a 100 metros. Também temos o quilômetro, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. O decâmetro e o hectômetro pode ser que vocês não se lembrem tanto, mas o quilômetro sempre utilizamos aí nos nossos desafios matemáticos o quilômetro. Quando necessitamos medir, por exemplo, a distância entre duas cidades, é mais conveniente usar-se quilômetros em vez de metros. Por quê? A distância entre uma cidade e outra é grande, por isso usamos uma unidade de medida maior, que é um múltiplo do metro, no caso, o quilômetro. Para medirmos distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, porque são menores que o metro. Então, nós temos decímetro. Então, 10 decímetros correspondem a 1 metro. Centímetro, 100 centímetros também correspondem a 1 metro. E o milímetro, 1000 milímetros correspondem a 1 metro. O decímetro pode ser também que você não se recorde tanto, mas o centímetro e o milímetro também utilizamos bastante aí no nosso dia a dia. Quando necessitamos medir objetos menores, como talheres, por exemplo, é mais conveniente utilizarmos como unidade de medida o centímetro em vez do metro. Por quê? Por ser pequeno, por ser um objeto pequeno. Quando vamos medir, então, algo grande, uma extensão maior, como entre duas cidades, nós utilizamos o quilômetro. Quando vamos medir aí um objeto, algo menor, nós utilizamos os submúltiplos do metro, como, por exemplo, o centímetro ou, dependendo até mesmo, o milímetro. Então, nós temos aqui os múltiplos, novamente, e os submúltiplos do metro, né? Que tem as suas siglas, que também é importante você se lembrar aí das siglas. Então, nós temos aqui os múltiplos, eu destaquei aqui de vermelho para vocês. Então, os múltiplos são aqueles maiores que o metro. Então, nós temos o quilômetro, que o símbolo é km, o hectômetro, que é hm, e o decâmetro, que é dan. Depois, nós temos os submúltiplos do metro. Lembra que eu falei? Submúltiplos são aquelas unidades menores que o metro. Então, nós temos ali o decímetro, que também eu posso chamar de 10 centímetros. Aí, nós temos o centímetro, que corresponde a 100. Cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. E o milímetro, que cada 1000 milímetros, também nós temos 1 metro. Agora, passaremos ao principal assunto dessa nossa aula. Vamos ver aí no seu material qual é? Conversão de medidas de comprimento. Será que você lembra um pouquinho sobre isso? Conversão é o mesmo que transformar. Então, eu vou pegar uma medida e vou fazer uma conversão daquela medida para outra unidade. Pode ser múltiplo, como também pode ser submúltiplo. Para isso, nós utilizamos uma tabela como essa que tem aí no seu material. Muitas salas de aula têm essa tabela fixada na parede. Se não tiver, você também pode fazer essa tabela construir essa tabela no seu caderno para que você sempre consulte, para que você sempre use essa tabela quando você for fazer alguma conversão de medidas. Mas vamos entender como ela funciona? Vou ler aqui para vocês. Para realizar a conversão, precisamos construir a seguinte tabela, respeitando a ordem para os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, quando vamos construir uma tabela como essa, eu tenho que seguir essa ordem. Percebam que aqui o metro está bem no meio, onde eu estou passando o meu ponteiro, certo? E aí, antes do metro, do lado esquerdo, nós temos os múltiplos. Então, nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Lembra? Do lado direito do metro, nós temos os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. O que essa tabela está nos mostrando? Olha só, quando eu vou fazer a conversão de medidas, tá vendo aqui
a direção da setinha. Então, por exemplo, se eu vou fazer a conversão de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro, para decímetro, para centímetro ou para milímetro, eu vou seguir essa ordem. Olha, eu vou multiplicar, multiplico por 10, quando eu vou do quilômetro para o hectômetro. Se eu vou para o decâmetro, multiplico novamente por 10. Se eu vou para o metro, eu multiplico novamente por 10 e assim sucessivamente, até eu chegar onde eu preciso. Se for ao contrário, se eu for, por exemplo, eu vou começar lá do lado direito. Se eu for do milímetro para chegar no quilômetro, então eu estou indo do menor agora para o maior, eu vou fazendo a divisão. Então, olha aqui, esse sinal de 2 pontos que tem aqui no seu material, nessa tabela, ele significa divisão. Então, o que eu faço, por exemplo, se eu vou fazer uma conversão de medidas do milímetro para o centímetro? Eu divido por 10. E se for para chegar no decímetro, eu divido novamente por 10. Se eu quiser chegar no metro, eu divido novamente por 10. Então, eu vou trazer agora para vocês alguns exemplos que tem aí no seu material e vou mostrar em uma outra tabela para que você entenda melhor como isso funciona. Acompanhe aí. Para realizar a conversão de uma unidade que está à esquerda para outra que está à direita, como eu acabei de mostrar, nós multiplicamos por 10 cada unidade de medida. Então, um exemplo. Então, nós vamos converter aqui 1,2 metros para centímetros. Então, olha só, nós vamos sair aqui do metro, olha onde eu estou passando o meu ponteiro, e temos que chegar no centímetro. Olha o que está dizendo aqui embaixo. Ao analisar-se a tabela de metro até centímetro, há 2 unidades de medida. Então, olha aqui, eu vou passar o meu ponteiro. Eu tenho aqui o metro, aí eu passo pelo decímetro e chego no centímetro. Então, eu vou passar por 2 unidades de medida e chegar onde eu preciso. Então, olha o que está dizendo aqui. Eu saio do metro, passo pelo decímetro e chego no centímetro. Então, multiplicaremos por 10 cada uma. Então, olha aqui, como nós faríamos? 1,2 vezes, também lembrando esse pontinho na matemática, ele representa vezes, ele representa uma multiplicação. Então, olha novamente, eu vou fazer 1,2 vezes 10, o resultado que der, vezes 10 novamente. Então, olha o que eu tenho aqui, 1,2 vezes 100. Por que que é o mesmo que eu multiplicar por 100? Porque 10 vezes 10 não dá 100. Então, eu já posso multiplicar direto, 1,2 vezes 100. E eu vou ter o resultado 120. Mas vamos ver como isso fica aqui na tabela? Vamos acompanhar aqui como vai ficar na tabela? Essa tabela azul que eu trouxe aqui, não tem aí no seu material. Mas a sugestão é que você construa essa tabela aí no seu caderno, porque assim vai facilitar o seu entendimento e vai facilitar as suas atividades também. Então, vamos lá. Ó, então, nós temos 1,2. Não é isso que nós temos? Ah, professor, e como é que eu sei onde colocar cada algarismo aqui nessa tabela? Olha, nós temos lá em cima, ó, 1,2 metro. O algarismo, o número que está antes da vírgula, é a unidade que estamos trabalhando, que no caso é o metro. Então, o 1, ele vai ficar na direção aqui do metro, certo? Em seguida, colocamos a vírgula, da mesma maneira que tem lá em cima, 1,2. Esse 2, ele vai para a casa ao lado, então ele caiu na casa do decímetro. Mas agora, lembra que falamos lá em cima que eu tenho que multiplicar por 10 e de novo multiplicar por 10? Como eu faço isso aqui na tabela? Fica muito mais fácil você fazer essa conversão na tabela do que você armar a conta, armar a multiplicação. Não que seja errado, mas a tabela facilita para você, porque basta nós preenchermos, completarmos aí com 0 e mudarmos a vírgula de lugar. Como assim? Eu não tenho que chegar lá no centímetro? Olha só. Olha a setinha que eu acabei de colocar. Então, eu tenho que chegar lá no centímetro, correto? Então, como eu vou fazer isso? Olha só. Completei com 0. Eu quero chegar no centímetro, eu completei com 0. Mas basta eu completar com 0 e acabei? Não acabei. Por quê? Quando eu vou fazer essa multiplicação, eu tenho que pensar na vírgula. A vírgula, ela muda de lugar quando eu multiplico. Então, agora nós vamos ver como isso fica mudando a vírgula. Eu cheguei no centímetro, mas eu tenho que também modificar a vírgula. Então, olha só como podemos fazer. Então, vai ficar
Olha, eu completei lá embaixo até chegar no centímetro. E neste caso, a vírgula seria lá no final. Por que que a vírgula seria aqui no final do centímetro? Olha lá em cima no meu ponteiro que eu vou mostrar novamente. Nós temos que sair do 1,2 metros e chegar no centímetro. Olha aqui em cima como pediu, ó. 1,2 metros e chegar no centímetro. Aqui a vírgula ficava olha aqui na tabela, na casinha do metro, certo? Agora, eu tenho que levar essa vírgula lá para o final do centímetro, que é onde eu preciso chegar. Por isso, a vírgula ficou aqui. Então, eu andei, olha só. Quando eu multipliquei por 10, a vírgula saiu daqui, do metro, onde eu estou passando meu ponteiro, e andou uma casa aqui no decímetro, que é quando eu fiz vezes 10. Mais uma casa aqui no centímetro, quando eu fiz novamente vezes 10. Só que quando eu coloco essa vírgula e eu não tenho mais algarismos, o que eu posso fazer com essa vírgula? Eu posso desconsiderá-la. Então, eu posso riscar essa vírgula, tá? Por isso, lá em cima, nós temos o resultado 120. Parece complicado, mas vocês vão ver que com o tempo, vocês fazendo essas atividades de conversão na tabela, você vai tirar de letra. Próximo exemplo que também tem aí no seu material. Para realizar conversões da direita para a esquerda, dividimos por 10 cada unidade de medida. Então, agora nós vamos dividir por 10. Então, olha esse segundo exemplo. Nós vamos converter 7.500 milímetros e vamos chegar no decâmetro, certo? Olha aqui, ó, nós vamos chegar no Dan. Lembra que o símbolo Dan significa decâmetro? Então, nós vamos sair dos 7.500 milímetros e chegar no decâmetro. Para isso, olha o que está mostrando aqui, ó. Então, nós vamos sair lá do milímetro, que está aqui do lado direito, e vamos chegar lá no decâmetro. Vamos ver isso agora aqui na tabela? Para isso, olha quantas conversões nós vamos ter que fazer, quantas divisões por 10. Então, nós vamos dividir por 10, depois de novo por 10, de novo por 10 e de novo por 10. É o mesmo que dividir por 10 mil. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. E 1.000 vezes 10 dá 10.000. Por isso que é o mesmo que eu pegar 7.500 e dividir por 10.000. Nossa, mas é uma divisão bem complicada, né? Se fôssemos armar essa divisão pelo algoritmo convencional, realmente seria bem complicado para vocês. Mas vamos fazer apenas mudando a vírgula de lugar? Então, vamos ver aí na tabela que está aqui na tela, porque essa você não tem aí. Então, olha só. Olha como eu coloquei os 7.500 milímetros aqui na tabela. Professora, mas é 7.500 milímetros. Olha como você colocou. Sim, 7.500 milímetros, eu tenho que colocar apenas um algarismo em cada unidade. Se são 7.500 milímetros, o último algarismo vai terminar no milímetros. Por isso que eu tenho dessa forma que colocar na tabela. Então, eu coloco o algarismo 7, depois o 5, o 0 e o outro 0. Então, percebam, 7.500, eu leio milímetro, que é onde ele finalizou. Só que agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer a conversão para decâmetro. Então, olha só o que nós vamos fazer. Olha a setinha. Então, nós temos que sair daqui do milímetro e chegar lá no decâmetro. Lembrando que o 7.500, naturalmente, ele não tem a vírgula, mas eu posso colocar essa vírgula para facilitar para mim, porque aí eu vou, quando eu for fazendo as divisões, lembra o que eu falei? Ao invés de armar o algoritmo da divisão, basta eu ir mudando a vírgula agora para o lado esquerdo. Se eu vou dividindo, eu vou mudando a vírgula agora para o lado esquerdo, certo? Então, vamos fazer juntos aí? Então, olha só, completei com o 0 lá no decâmetro. Por quê? Porque é lá que eu tenho que chegar. Eu não vou converter de milímetro para decâmetro, então eu coloquei aqui na tabela e depois eu completei com o 0. Pronto, eu cheguei onde precisava. Mas eu já acabei? Não, porque eu tenho que fazer a conversão modificando a vírgula. A minha divisão vai ser mudando a vírgula de lugar, porque fica muito mais fácil. Como vamos fazer isso? Então, olha só. A vírgula, pessoal, aqui está tampando um pouquinho, mas eu coloquei a vírgula aqui no final do milímetro. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dividir por 10, essa vírgula passa para cá. Dividir por 10, passa para cá.
dividir por 10, passa para cá, e a última divisão por 10, ela vai aqui no decâmetro. Nós não temos que chegar no decâmetro, então a vírgula vai ficar agora no decâmetro. Como isso vai ficar? Ó, coloca novamente, e agora eu coloquei a vírgula ali onde ela precisava chegar, que era no decâmetro. Professora, mas lá em cima, no resultado, aqui no meu material, falou que 7.500 milímetros, quando foi convertido para decâmetro, deu 0,75. E aqui deu 0,7500. Por quê? Os zeros que estão do lado direito, eu posso desconsiderar. Como é um número decimal, esse zero do lado direito não vai modificar em nada. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos riscar, tirar esses dois zeros. E se não tirar? Não faz diferença. O resultado continua sendo o mesmo. Então, nós temos aqui, olha, 0,75 decâmetro, certo? Novamente, eu repito, parece complicado, essas divisões e multiplicações, mas quando você praticar o uso dessa tabela de conversão de medidas, você vai ver que é muito mais prático do que você, como eu disse, fazer ou a multiplicação pelo algoritmo usual ou a divisão pelo algoritmo usual. Só que tudo na matemática precisamos de praticar. Então, você vai fazer esses exercícios aí com seus professores e eu tenho certeza que você vai praticar. Continuando a nossa leitura, a nossa explicação, outras unidades de medida de comprimento. Como eu falei para vocês aquela hora, não temos só unidades de medidas que utilizamos aqui na nossa região e nem só unidades de medidas padronizadas, temos outras também. Vamos conhecer um pouquinho? Então, vamos ver aqui. Existem outras unidades de medidas de comprimento que não são tão comuns para nós, mas são utilizadas em outros lugares ou situações. Polegada, utilizada para medir-se tela de smartphone, notebook e demais aparelhos eletrônicos. É denotada geralmente pelo número seguido de duas aspas. Por exemplo, 40, e olha, colocamos aqui duas aspas. E como é a leitura? 40 polegadas. Uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Então, se quisermos fazer essa conversão de cada polegada para centímetros, então, uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Isso já dá para você ter uma noção aí do tamanho de uma polegada. Palmo, utilizado para medir-se objetos um pouco maiores do que os que medimos com polegadas e é pouco usado atualmente. Um palmo corresponde a 22,86 centímetros. O pé, utilizado até hoje para situar-se quanto à altura de um avião, você já deve ter ouvido falar, né? A altura de avião, eles fazem essa medição em pés. Para representar uma medida em pés, colocamos o número seguido de uma aspa, uma só. Então, olha o exemplo, 30 e apenas uma aspa. E como que nós lemos? 30 pés. Um pé corresponde a 30,48 centímetros. A jarda, que não é muito comum para nós aqui, né? Utilizada nos Estados Unidos, sendo comum no futebol americano. Uma jarda corresponde a 0,9144 metros. Para nós não é comum, mas lá é bastante utilizado. E a légua, você também já deve ter ouvido falar, né? Utilizada antigamente para medir distâncias maiores. A légua era bastante comum na navegação. Uma légua corresponde a 4,82.803 quilômetros. Então, é bem diferente para nós essa medida de léguas, que nós não utilizamos muito no nosso dia a dia. Também temos a milha, talvez você também já tenha ouvido falar. Utilizada para medir distâncias maiores, tendo sido bastante comum nos povos antigos. Uma milha corresponde a 1,60.934 quilômetros. Ano-luz, também tenho certeza que você já ouviu. Utilizado para medir-se a distância entre astros, sendo muitas vezes confundido com medida de tempo. Um ano-luz corresponde a, olha que número grande, pessoal. Então, nós lemos aqui, ó, nós temos, olha quantos algarismos nós temos aqui, ó. Então, se fosse só 3 aqui, nós leríamos 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, nós leríamos aqui, olha,
9.460 bilhões, 730 milhões, 478.580,8 quilômetros. Ufa, que número grande, né? Mas é uma unidade de medida grande, como disse aqui, para medir a distância entre os astros. Por isso, é tão grande assim. E nós não utilizamos no nosso dia a dia. Não se preocupem que nós não vamos fazer atividades com números assim tão grandes, viu, pessoal? E aqui, novamente, ó, a imagem da fita métrica, que é muito utilizado para medir comprimentos. Essa eu tenho certeza que você já está acostumado a ver. Chegamos nas atividades. Nossa primeira atividade de hoje, número 1, considere a imagem abaixo. Ela apresenta as distâncias aproximadas entre algumas cidades do estado do Rio Grande do Sul e um ponto fixo qualquer, que esteja na mesma direção e sentido. Para responder as questões abaixo, então você vai ter que olhar nesta tabela para fazer tudo que está sugerindo aqui abaixo da tabela. Então, olha só. Então, nós temos aqui Guaíba, 100 quilômetros. Então, está falando que a distância dessa cidade é um outro ponto, tá? Pelotas, Uruguaiana e Livramento. Então, olha o que pediu aqui. Qual a distância em metros entre as seguintes cidades? Aí começamos as nossas conversões de medidas. Por quê? Na tabela que temos aqui em cima, todas as distâncias estão em quilômetros. Então, 100 quilômetros, 330 quilômetros, 700 quilômetros e 570 quilômetros. Porém, o nosso exercício está pedindo que façamos aí a resposta, a conversão em metros. Então, como nós podemos fazer? Vou fazer a primeira com vocês e depois vocês vão fazer as demais. Então, nós vamos calcular essa distância entre Uruguaiana e Pelotas. Então, como que nós vamos fazer? Ó, o que nós temos que fazer? Ó, Uruguaiana, 700 quilômetros. Pelotas, 330 quilômetros. Então, nós temos que encontrar a diferença entre essas duas, entre esse espaço, entre esse tamanho, né? Entre a distância de uma cidade e outra. Então, nós temos que achar a diferença, portanto, uma subtração. Então, nós vamos fazer 730 quilômetros menos 330 quilômetros. É uma subtração bem simples, dá para fazer até cálculo mental. Então, nós vamos ter 370 quilômetros. Mas acabamos a atividade? Não, porque olha o que pediu novamente, pediu em metros. E aí entra a nossa tabela de conversão de medidas. Você pode usar a sua tabela para transformar, para fazer a conversão de 370 quilômetros para metros. Então, ó, o quilômetro está lá do lado esquerdo, o metro está lá do lado direito. Então, nós vamos para o lado direito. Então, o que nós temos que fazer? Lembra do que foi explicado lá? Nós vamos fazer, olha, multiplicação. Então, nós vamos ter 370 mil metros. Basta você ir multiplicando. Multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. E aí chegamos nos metros. Eu já fiz direto aqui, mas você pode colocar aí na sua tabela, como eu sugeri. Construa essa tabela aí no seu caderno para que você vá fazendo todas essas conversões daquela forma que eu expliquei. Complete com 0 e vá mudando a vírgula de lugar, certo? Agora, você vai fazer a mesma coisa com B, C e D. Número 2. As indústrias recomendam que, de acordo com o espaço disponível, seja comprado um determinado tamanho de TV. Abaixo, vemos essas recomendações. Com base nessas informações, responda. Então, nós temos aqui as distâncias recomendadas para que você tenha um tamanho de TV adequado, para que você não tenha problemas de vista, para que não force aí a sua visão. Então, nós temos aqui, olha, distância, né, entre o sofá e a TV, se for uma distância de 1,8 metros, a recomendação é uma TV de 32 polegadas. A outra distância entre o sofá e a TV, se for uma distância maior de 2,4 metros, a TV pode ser maior. Então, pode ser uma TV de 42 polegadas. E se uma distância maior ainda for de 2,8 metros, pode ser uma TV também maior, de 50 polegadas. Então, olha a primeira atividade. Para uma distância de 2,8 metros, olha, destaquei aqui para vocês.
Qual o tamanho ideal da TV em centímetros? Então, olha só. Em polegadas, nós já sabemos que se eu tenho uma distância de 2,8 metros, eu posso ter uma TV de 50 polegadas, mas agora nós vamos ter que transformar em centímetros. Lembra que lá no slide anterior eu mostrei para vocês qual é a medida de cada polegada em centímetros? Então, o que nós podemos fazer? Olha, 50, que é o tamanho da TV, 50 polegadas, vezes 2,54 centímetros, porque nós lemos aí no seu material que cada polegada corresponde a 2,54 centímetros. Então, agora você faça a multiplicação e você terá aí a distância em centímetros. E para uma TV de 32 polegadas, como eu acabei de destacar agora, então olha lá em cima, para uma TV de 32 polegadas, podemos ter uma distância de 1,8 metros, é a indicação ideal. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Olha só, nós vamos pegar, né, 1,8 vezes 10. Então, nós vamos pegar aí 1,8 vezes 10 vezes 10. E aí, você vai fazer a multiplicação e vai colocar a resposta correta. Número 3. A professora de educação física de uma escola de nosso município fez medições das alturas dos alunos das turmas de 5º ano que ela trabalha. Abaixo, vemos uma tabela com as medidas de 5 desses alunos. De acordo com essa tabela, qual a altura em metros desses alunos? Então, percebam que pediu para que nós façamos a conversão para metros. E aqui na tabela, se você já observou, todas as medidas estão em centímetros. Por exemplo, a Andréia, ela tem uma altura de 127 centímetros. Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha só, vou pegar os 127 centímetros, vou dividir por 10, novamente dividir por 10, porque utilizando a tabela de conversão. Aqui eu mostrei como fica, mas você pode fazer aí na tabela de conversão que você construiu ou construirá no seu caderno. Então, nós teremos 1,27 metros. Bastou mudar a vírgula de lugar. Então, se você utilizou a tabela. Então, agora você vai fazer a mesma coisa aí com a altura do Benício, do Dário, do Francisco e da Marina, certo? Utilize aí a tabelinha, construa uma tabelinha que você vai ficar cada dia mais prático nessa conversão de medidas. E aí você vai fazer isso sem o menor problema, sem a menor dificuldade. Hora da tarefa. E aí eu trouxe novamente aí a tabela para você se lembrar, para você sempre fixar aí como é construída essa tabela. Lembrando que sempre o metro está no meio. Ao seu lado esquerdo estão os múltiplos do metro e ao seu lado direito estão os submúltiplos do metro. Em casa, parte 1. Aqui tem a informação de utilizar o caderno quando necessário. Acho importante utilizar o caderno quando você for fazer a conversão usando a sua tabela, que, como eu disse, você pode construir no seu caderno. Número 1. Na tabela abaixo, escreva por extenso as respectivas medidas de comprimento. Então, nessa atividade aqui, não tem conversão nenhuma. Nós vamos apenas ler cada uma das medidas e escrever por extenso. Se você esqueceu, escrever por extenso é escrever como nós lemos cada uma dessas medidas. Então, nós temos aqui, ó, 7,25 metros. Como eu leio isso? Será que é da mesma maneira que eu acabei de dizer? Não, né? Então, nós lemos assim, 7 metros e 25 centímetros. Por quê? Se você pegar esses 7,25 metros e colocar lá na sua tabela de conversão, você vai ver, ó, o 7 tem que ficar lá na casa do metro. E aí você coloca o 2 e o 5. E aí você vai perceber que o 2 e o 5, que formam o 25, vão terminar na casa dos centímetros. Por isso que nós fazemos a leitura 7 metros e 25 centímetros, porque é lá que terminou o número quando colocamos na tabela. Faça a mesma coisa com os demais, utilize aí a sua tabela, que vai facilitar bastante para você escrever aí por extenso a leitura de cada uma dessas medidas. 2. Faça as transformações abaixo e anote os resultados. Então, agora, novamente, a necessidade da tabela. Letra A, nós vamos transformar, olha, 9,3 decímetros em
metros. Então, utilizando a sua tabela, como vai ficar? Ó, 9,3, nós vamos ter que dividir por 10, mudando a vírgula de lugar, completei com 0, mudei a vírgula de lugar lá na minha tabelinha, então eu vou ter 0,93 metros. Por que dividindo? Porque eu estou indo da direita para a esquerda. Quando eu vou para a esquerda, eu vou dividir. Então, faça a mesma coisa agora com todas essas medidas aqui, com essas conversões, que você vai praticar bastante aí. Em casa, parte 2. Número 1. Leia o texto abaixo e, na sequência, transforme todas as medidas de comprimento que encontrar em milímetros. Então, olha aqui, todas as medidas que nós vamos encontrar aqui, nós vamos transformar em milímetros. Novamente, a importância de você utilizar a tabela de conversão. Árpia, a maior águia do mundo. Então, ó, a árpia amazônica é a maior águia do mundo. Chega a atingir 90 centímetros de altura. Eu já vou destacando aqui cada medida que nós vamos precisar. Você também pode destacar aí. E 105 metros de comprimento da ponta da cauda à do bico. E a envergadura da asa, medida de uma extremidade à outra, é de 1,7 metros a 2,1 metros. Algumas de suas penas chegam a ter mais de 50 centímetros. Então, todas essas medidas que eu destaquei aqui, você vai transformar em milímetros. Você vai fazer a conversão em milímetros. Então, nós vamos pegar uma por uma e vamos fazer essa conversão, certo? Utilizando a tabela de conversão. Então, olha só. A primeira eu vou fazer aqui com vocês. Então, nós temos 90 centímetros que eu tenho que levar para o milímetro. Lembrando que o milímetro está ao lado direito do centímetro. Se está para o lado direito, eu vou multiplicar. Então, vou multiplicar por 10. Eu vou ter 900 milímetros. Claro que, como eu disse, você vai completar com 0 e vai modificar a vírgula, vai mudando a vírgula de lugar. E aí, chegamos no 900 milímetros. Agora, você vai fazer todas as outras aí também. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sei que tem muitas informações, você vai ter que praticar bastante essas conversões de medidas. Mas, como eu disse a aula toda, quanto mais você praticar o uso dessa tabela de conversão de medidas, mais fácil ficará para você cada vez que você precisar fazer aí uma conversão de medidas dentro de um desafio matemático, dentro de um probleminha. Isso vai facilitar bastante para você. É mais fácil do que você armar as divisões e as multiplicações aí pelo algoritmo usual, neste caso de conversão de medidas, certo? E claro, como eu disse, eu fiz umas explicações aqui, mas os seus professores vão complementar, os seus professores vão tirar as suas dúvidas, vão fazer as correções com vocês e tenho certeza que você vai aprender direitinho aí, certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!